Vamos ver agora a Justiça Federal. A Constituição organiza a Justiça Federal nos artigos 106 a 110. E a Justiça Federal tem a seguinte estrutura: tribunais regionais federais e juízes federais. Os juízes federais são os órgãos de primeiro grau, primeira instância, enquanto que os tribunais regionais federais são os órgãos de segundo grau, de segunda instância da Justiça Federal. Na Justiça Federal, nós temos apenas TRFs, que atuam em determinadas regiões, e juízes federais como órgãos de primeiro grau. Os juízes federais são órgãos singulares e os TRFs, órgãos colegiados. Como a gente já viu, na composição do TRF, nós temos no mínimo 7 juízes, 1/5 vindo de advogados e membros do Ministério Público Federal e os outros 4/5 por promoção de juízes federais com mais de 5 anos de carreira. Já os juízes federais ingressam na carreira mediante concurso público de provas e títulos, com a participação da OAB em todas as fases, exigindo-se do bacharel em Direito no mínimo 3 anos de atividade jurídica, conforme prevê o artigo 93, inciso 1 da Constituição Federal. Agora vamos ver as competências, as atribuições de cada um desses órgãos. A Constituição divide as competências deles, estabelecendo competências originárias para os juízes federais e competências originárias e recursais para os TRFs. Então nós temos os artigos 108, inciso 1 e 2, as competências do TRF, originárias no inciso 1 e recursais no inciso 2, e dos juízes federais no artigo 109. A Constituição estabelece para a competência da Justiça Federal principalmente causas envolvendo a União. E essas ações que forem intentadas contra a União, ou que a União intentar contra alguém, elas vão ser propostas aonde? Bom, a Constituição determina que as causas em que a União for autora serão aforadas na seção judiciária onde tem domicílio a outra parte. Como a União está presente em todo o território nacional, se ela entrar com uma ação contra alguém, ela vai entrar aonde está domiciliado o réu, a outra parte. E quem for entrar com uma ação contra a União pode optar, pode propor a ação no local onde ocorreu o litígio, ou onde está a coisa objeto do litígio, ou onde está domiciliado o autor, ou ainda no Distrito Federal. É o que diz a Constituição nesses dois artigos, 109, parágrafo 1º, nesses dois parágrafos, e parágrafo 2º. Vamos ver agora as competências dos tribunais regionais federais. A Constituição diz que compete ao TRF processar e julgar originariamente, causas que já têm início na Justiça Federal de primeiro grau. Julgar os juízes federais da área de sua jurisdição, incluídos o da Justiça Militar, e da Justiça do Trabalho. Por quê? Dentro da estrutura do Poder Judiciário, que a gente acabou de ver, nós temos aqui órgãos dos estados, Tribunal de Justiça dos Estados, juízes, e os órgãos de segundo grau são todos compostos por membros integrantes de órgãos da União, órgãos federais. Esse tribunal militar que está aqui só funciona em casos de guerra, por isso na nossa estrutura normal do judiciário eu nem coloco, tá? Então nós temos normalmente que órgãos de segundo grau? Nós temos TRFs, TRTs, TREs. Nós temos que órgãos de primeiro grau? Juízes federais, juízes do trabalho, juízes eleitorais e juízes militares. Todos esses órgãos da União. Então, o juiz federal vai ser julgado pelo TRF. O juiz do trabalho não vai poder ser julgado pelo TRT por crime comum de responsabilidade, porque o TRT só julga matéria trabalhista. E se é crime, vai ter que ser julgado aonde? No TRF. O juiz eleitoral é um juiz de direito que acumula funções. Então, se ele cometer crime comum de responsabilidade, ele vai ser julgado pelo TJ, nos termos do artigo 96, inciso 3. E o juiz militar, por ser um agente político federal, se ele comete um crime comum de responsabilidade, ele vai ser julgado por quem? Ele vai ser julgado pelo Tribunal Regional Federal. Então, a primeira competência do TRF é a competência para processar e julgar os juízes federais da área de sua jurisdição, incluídos o da Justiça Militar e da Justiça do Trabalho, tanto nos crimes comuns como nos crimes de responsabilidade. E os membros do MPU, ressalvada a competência da Justiça Eleitoral. Muito cuidado, porque membros do MPU, o Ministério Público da União abrange o Ministério Público Federal,
o Ministério Público do Trabalho, o Ministério Público Militar e o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. E aí você tem que tomar um cuidado muito grande, porque a prova normalmente vai tentar te induzir ao erro, dizendo que quem julga o membro do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios é o TJ do DF Território. Mas não. O Supremo já entendeu que quem julga o membro do MPDFT é o TRF. Se esse membro do MPU oficiar perante o primeiro grau, se ele oficia perante juízes do Judiciário. Agora, a Constituição já estabelece que membros do MPU que oficiam perante tribunais, nós já vimos isso quando vimos a competência do STJ, membros do MPU que oficiam perante tribunais, por força do artigo 105.1a, são julgados pelo Superior Tribunal de Justiça. Então, o membro do MPDFT que oficia no primeiro grau é julgado no TRF. Se ele oficia perante o TJ do Distrito Federal e Território, ele já vai ser julgado no STJ. E nós já vimos que a competência para julgar habeas corpus é da mesma autoridade que julga, é do mesmo órgão que julga aquela autoridade no crime comum. Então, se o TRF julga todo esse pessoal aqui nos crimes comuns, vai julgar também habeas corpus contra eles. Ou seja, um habeas corpus contra um membro do Ministério Público da União, um habeas corpus tendo como coator um membro do MPU, vai ser julgado por quem? Vai ser julgado pelo Tribunal Regional Federal. Ok? Se ele oficia perante o primeiro grau. Agora, se ele oficia perante tribunais, já vai ser julgado no STJ. Isso é entendimento do Supremo Tribunal Federal. Importante. Tem caído em provas, tem que ficar atento. As revisões criminais e as ações rescisórias de seus julgados. Já vimos que quem julga ação rescisória e revisão criminal contra julgamento do tribunal é o próprio tribunal. E contra juiz é o tribunal imediatamente acima. Então ele julga tanto dos seus julgados como dos juízes federais da região. Então, os juízes federais, quem julga essas ações rescisórias e revisões criminais é o tribunal. Ação rescisória e revisão criminal contra juiz, quem julga é o tribunal. Contra tribunal é o próprio tribunal. O mesmo vale para mandado de segurança e habeas data. Contra juiz, quem julga é o tribunal acima. Contra tribunal, quem julga é o próprio tribunal. E é exatamente o que nós temos aqui na linha C. Mandado de segurança e habeas data, contrato do próprio tribunal ou do juiz federal. Habeas corpus, sempre quem julga é quem está acima. Então, se a autoridade coatora for um juiz federal ou membro do MPU, segundo o entendimento do STF, juiz federal aqui incluídos o da Justiça Militar e da Justiça do Trabalho, e também os membros do MPU, o habeas corpus vai ser julgado pelo TRF. E os conflitos de competência entre juiz federal vinculado, juízes federais vinculados ao tribunal. A gente já viu como é que é a regra de solução do conflito de competência, o órgão de convergência que resolve esse conflito. Então, dois juízes federais, é o TRF que resolve esse conflito de competência entre eles. E o TRF vai julgar também em grau de recurso, aí não é competência originária, é competência para julgar em grau de recurso, as causas decididas pelos juízes federais e pelos juízes estaduais no exercício da competência federal da área de sua jurisdição. Ok? Então nós temos os juízes federais e os juízes estaduais quando estiverem atuando na competência federal. E a gente vai ver daqui a pouco como que isso funciona. Quando que um juiz federal, quando que o juiz estadual, na verdade, vai julgar na competência federal, e aí quando ele estiver atuando na competência federal, o recurso dele vai para o TRF. Vamos ver agora as competências dos juízes federais. O artigo 109 diz que compete aos juízes federais processar e julgar as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas. Bom, então vamos lá. União mais suas entidades autárquicas, que são as autarquias e as fundações públicas de direito público, autárquicas, e as empresas públicas da União. Então, União, suas entidades autárquicas e empresas públicas. Cuidado, porque a Constituição não inseriu aqui as sociedades de economia mista. Então, as sociedades de economia mista, ainda que sejam da União,
como Banco do Brasil, Petrobras, não tem foro na Justiça Federal. Então, causas envolvendo União, entidade autárquica ou empresa pública, quando elas forem interessadas na condição de autoras, réis, assistentes ou oponentes. Então, elas sendo interessadas na condição de autoras, réis, assistentes ou oponentes, quem vai julgar? Juiz federal. Exceto, então, situações que mesmo envolvendo a União não vão ser julgadas pela Justiça Federal. Que situações? Falências. Falências vão ser julgadas, as causas de falências, ainda que envolvam a União, pela Justiça Estadual. As de acidente de trabalho, ações acidentárias, ainda que sejam contra a União, vão ser julgadas pela Justiça Estadual. Por exemplo, o INSS é uma autarquia da União e é quem paga o seguro contra acidente, o seguro no caso de acidente de trabalho. Se o INSS se recusar a pagar o seguro de acidente de trabalho, o acidentado vai entrar com uma ação acidentária contra o INSS, não na Justiça Federal, mas sim na Justiça Estadual. E as sujeitas à Justiça Eleitoral e do Trabalho. Então, exceto aquelas causas sujeitas à Justiça Eleitoral ou à Justiça do Trabalho. Ok? Então, essa competência, primeira competência dos juízes federais. Muito cuidado. Uma ação envolvendo Sociedade de Economia Mista da União só vai ser julgada na Justiça Federal se a União participar na condição de autora, ré, assistente ou oponente. O fato de ter Sociedade de Economia Mista da União envolvida não leva a competência para o juiz federal. As sociedades de economia mista têm foro na Justiça Estadual. Muito cuidado, hein? Vamos agora ao inciso 2. As causas entre Estado estrangeiro ou organismo internacional e município ou pessoa domiciliada ou residente no país, já vimos que a competência originária é do juiz federal e o recurso ordinário vai para o STJ. As causas fundadas em tratado ou contrato da União com o Estado estrangeiro ou organismo internacional também são julgadas pelos juízes federais. Os crimes políticos, vimos que o recurso ordinário vai para o STF. E as infrações penais praticadas em detrimento de bens, serviços ou interesse da União e de suas entidades autárquicas ou empresas públicas. Vê que não incluiu aqui de novo Sociedade de Economia Mista. Só União, entidades autárquicas ou empresas públicas, excluídas as contravenções. Então, quando fala aqui infração penal, é só crime, só crime. Estão excluídas as chamadas contravenções penais. Então, contravenção penal, ainda que seja contra a União, vai ser julgada por quem? Justiça Estadual. Contravenção vai ser julgada na Justiça Estadual. Não vai ser julgada na Justiça Federal. Ainda diz aqui, ressalvada a competência da Justiça Militar e Justiça Eleitoral. Por quê? Se for crime militar ou se for crime eleitoral, vai ser julgado na Justiça respectiva. Certo? Então, é isso. Inciso 5. No inciso 5, nós temos a competência dos juízes federais para julgar os crimes previstos em tratado ou convenção internacional, quando iniciada a execução no país, no caso no Brasil, e o resultado tenha ou devesse ter ocorrido no estrangeiro, ou reciprocamente. Então, se o crime se iniciou lá fora e terminou aqui, iniciou aqui ou terminou lá, ou deveria ter terminado lá, ou deveria ter terminado aqui, nessas situações, o Brasil vai ter competência para julgar. Justiça Federal. As causas relativas a direitos humanos a que se refere o parágrafo 5º desse artigo. Vamos ver que situação é essa de direitos humanos já em seguida. Os crimes contra a organização do trabalho. Destaca esse inciso 6. Caneta vermelha, marcador de texto amarelo. Esse aqui cai demais em prova. A banca diz toda hora: compete ao juiz do trabalho julgar os crimes contra a organização do trabalho. Compete ao TRT julgar os crimes contra a organização do trabalho. Ora, TRT não julga crime. Crime contra a organização do trabalho, juízes federais que julgam. Cuidado.
Tá? E nos casos determinados em lei, crime contra o sistema financeiro e a ordem econômica e financeira, já é menos cobrado. É bastante cobrado em prova crime contra a organização do trabalho, como, por exemplo, um fazendeiro que submete vários dos seus funcionários a uma condição análoga à de escravo. Isso é um crime contra a organização do trabalho, vai ser julgado na Justiça Federal. Habeas corpus em matéria criminal de sua competência. Se for uma autoridade federal violando a liberdade de locomoção de alguém, quem julga isso é o juiz federal, se não for o caso de uma autoridade que tem foro em outro órgão. Quando o constrangimento provier de autoridade cujos atos não estejam diretamente sujeitos a outra jurisdição. Ou seja, sendo uma autoridade federal, vai ser julgado esse habeas corpus pelo juiz federal, desde que essa autoridade não seja julgada pelo TRF, pelo STJ, pelo STF ou por um outro órgão previsto na Constituição. Inciso 8. Mandados de segurança e habeas data contra atos de autoridade federal, exceto os casos de competência dos tribunais federais. Então, se for juiz federal, se for membro do MPU que oficia no primeiro grau, esse habeas corpus vai ser julgado no TRF. Os demais casos de autoridades, tirando essas, as outras autoridades em geral federais, habeas corpus contra elas, quem vai julgar é o juiz federal e também o mandado de segurança e habeas data contra essas autoridades. Os crimes cometidos a bordo de navios ou aeronaves, ressalvada a competência da Justiça Militar. Então, crime a bordo de navio, de aeronave, em razão de tratados internacionais que o Brasil tem, existe a competência da Justiça Federal para julgar essas causas. A não ser que seja crime militar. Aí a Justiça Militar é que vai atuar. E o inciso 10. Crimes de ingresso ou permanência irregular de estrangeiro. Então, crime de ingresso ou permanência irregular de estrangeiro no Brasil, quem julga é a Justiça Federal, bem como a execução de carta rogatória. Lembra quem homologa a sentença estrangeira e concede exequatur à carta rogatória? É o STJ. O STJ dá o exequatur à carta rogatória, mas quem executa é o juiz federal, após o exequatur do STJ. E sentença estrangeira depois de ser homologada também pelo STJ. E julgar as causas referentes à nacionalidade, inclusive a respectiva opção. Então, quando a pessoa nasce no exterior, filho de pai ou mãe brasileiro que não está a serviço, fixa a residência no Brasil e opta pela nacionalidade brasileira, essa opção é um processo perante a Justiça Federal. Está lá no artigo 12, inciso 1, a linha C da Constituição, a opção de nacionalidade é perante a Justiça Federal. E também processos envolvendo nacionalidade, naturalização, são julgados pelo juiz federal. E a disputa sobre direitos indígenas. Disputa sobre direitos indígenas, Justiça Federal que vai julgar. Certo? Então, essas são as competências dos juízes federais. Um ponto muito interessante é o que a Constituição prevê em relação à possibilidade dos juízes estaduais atuarem na competência da Justiça Federal quando na comarca não tiver vara da Justiça Federal. O que acontece é o seguinte: a Justiça Estadual é dividida territorialmente em comarcas. E essas comarcas, que podem corresponder a um município ou vários municípios contíguos, elas terão necessariamente um juiz de direito. Cada comarca vai ter pelo menos um juiz de direito. Pode ter mais de um, mas juiz de direito sempre tem. Só que nem sempre tem vara da Justiça Federal. A lei vai definir a localização dessas varas da Justiça Federal. Então pode ser que em algumas comarcas tenha Justiça Federal e em outras não. Se uma determinada comarca não é sede de vara da Justiça Federal, sempre que houver uma ação que envolva, de um lado, instituição de previdência social e da outra, segurado, então nós temos aqui uma situação em que um segurado está ingressando com uma ação contra uma instituição de previdência social, por exemplo, o INSS. Sempre que isso acontecer, dele morar numa comarca que não é sede de vara da Justiça Federal, a competência vai ser, o caso vai ser julgado por um juiz estadual na competência federal. Agora, o mais legal é que o recurso cabível vai para o TRF. Nesse caso, esse juiz estadual está sujeito à jurisdição do TRF. E aí tem um ponto importante. Instituição de previdência social e segurado vai ser julgado na Justiça Estadual e o recurso para o TRF. E se tiver um conflito de competência? Por exemplo, esse camarada que mora aqui vai entrar com ação na comarca ao lado para entrar na Justiça Federal. Aí esse juiz federal fala: a competência não é minha, a competência é do juiz de direito, porque ele mora na comarca onde não tem juiz federal. Aí esse juiz de direito diz: não,
Mas como ele foi entrar com ação lá na Justiça Federal, a competência é do juiz federal. Se há conflito de competência entre eles, quem vai resolver? O órgão de convergência do juiz de direito e do juiz federal seria o STJ. Mas nesse caso específico, como esse juiz estadual, esse juiz de direito, o recurso dele vai para o TRF, como ele está sujeito à jurisdição do TRF, nesse conflito de competência, quem resolve é o Tribunal Regional Federal. Interessante essa situação, né? Então a Constituição prevê expressamente que serão processadas e julgadas na Justiça Estadual, no foro do domicílio dos segurados ou beneficiários, as causas em que forem parte instituição de previdência social e segurado, sempre que a comarca não seja sede de vara da Justiça Federal. E ocorrendo essa situação, sempre que acontecer isso, a lei poderá permitir que outras causas sejam também processadas e julgadas pela Justiça Estadual. Então a lei pode dizer, olha, não tendo vara da Justiça Federal ali, outras situações também poderão ser julgadas pelo juiz estadual. Mas sempre o recurso cabível, sempre vai para o Tribunal Regional Federal, na área de jurisdição do juiz de primeiro grau. Certo? Cuidado, hein? Isso cai bastante em prova. Muita atenção. E agora vamos falar sobre a federalização dos crimes contra os direitos humanos, dispositivo que foi incluído no texto constitucional pela Emenda 45 de 2004, trata justamente do incidente de deslocamento de competência. O que é isso? A Constituição prevê que o Superior Tribunal de Justiça pode ser provocado pelo Procurador-Geral da República para que um processo que está tramitando na Justiça Estadual seja deslocado para a Justiça Federal. Então o PGR pode suscitar perante o STJ um incidente de deslocamento de competência para a Justiça Federal, em caso de grave violação de direitos humanos. Em qualquer fase do inquérito ou do processo, pode o PGR suscitar perante o STJ esse deslocamento de competência da Justiça Estadual para a Federal para fazer cumprir, fazer valer um Tratado Internacional de Direitos Humanos celebrado pelo Brasil. Ok? Então, esse é um incidente de deslocamento de competência. O que você tem que lembrar? Quem pode pedir? O PGR. Vai pedir a quem? Ao STJ. O deslocamento da competência para onde? Para a Justiça Federal. Em que caso? Grave violação de direitos humanos, para fazer valer um tratado internacional do qual o Brasil seja parte. Em que momento pode pedir? Em qualquer fase do inquérito ou do processo. O STJ é obrigado a aceitar? Não. O STJ vai verificar se a Justiça Estadual teria ou não capacidade de julgar perfeitamente esse processo. No caso da Dorothy Stein, aquela missionária que foi assassinada no Brasil, o PGR pediu ao STJ o deslocamento de competência e o STJ negou, alegando que a Justiça Estadual teria plenas condições de julgar o feito, que não havia necessidade de se transferir essa competência para a Justiça Federal. Então vejamos o que diz o texto constitucional expresso. Nas hipóteses de grave violação de direitos humanos, o Procurador-Geral da República, o PGR, com a finalidade de assegurar o cumprimento de obrigações decorrentes de tratados internacionais de direitos humanos, dos quais o Brasil seja parte, poderá suscitar perante o STJ, em qualquer fase do inquérito ou processo, incidente de deslocamento de competência para a Justiça Federal. Ok? Muito importante também, tem sido bastante cobrado esse ponto em prova. E agora temos alguns artigos de decorebinha da Justiça Federal, só para fechar esses artigos 106 a 110. A Constituição diz que a lei vai disciplinar a remoção ou permuta dos juízes dos TRFs e determinará a sua jurisdição e sede. Os TRFs instalarão a justiça itinerante, a Constituição prevê justiça itinerante tanto para o TRF, para o TRT e para o TJ, com a realização de audiências e demais funções da atividade jurisdicional, dos limites territoriais da respectiva jurisdição, servindo-se de equipamentos públicos e comunitários. Então, a justiça itinerante, o ônibus da justiça que vai a diversos locais para a justiça chegar mais próxima das pessoas. Os TRFs poderão funcionar descentralizadamente, também é um dispositivo que a Constituição prevê para os TRTs e para os TJs, constituindo câmaras regionais. O tribunal é formado internamente por várias câmaras, cada câmara, em geral, com 5 membros. Então, ele pode ter câmaras funcionando fora da sede do tribunal. No tribunal, ele pode ter algumas câmaras e descentralizar essas câmaras para
possibilitar o pleno acesso do jurisdicionado à justiça em todas as fases do processo. Cada estado, bem como o DF, constituirá uma seção judiciária. Então, na Justiça Federal, ela é dividida por seção judiciária. Seção judiciária, cada estado do DF é uma seção judiciária. E várias seções judiciárias vão formar uma região, que terá por sede a respectiva capital e varas localizadas segundo estabelecido em lei. Cada juiz federal vai titularizar uma vara e a lei vai distribuir essas varas por essas seções judiciárias. Nos territórios federais, a jurisdição e atribuições cometidas aos juízes federais caberão aos juízes da Justiça Local. Justiça Local são os juízes de direito do DFT, do Distrito Federal e Territórios, na forma da lei. Quer dizer que no território federal não vai ter Justiça Federal propriamente dita. Vai ter, sim, os juízes de direito do DF e territórios que vão julgar na competência tanto que seria estadual quanto competência federal. Vai caber a esses juízes locais. Ok? Então, esses são os aspectos relevantes sobre a Justiça Federal na Constituição de 88.